Neta encontra a avó congelando fora de casa enquanto a família festejava. Essa velha apenas nos incomoda. Então, ela faz uma ligação que faz todos ficarem pálidos. Onde ela está? Onde está a vovó? Ana gritou, sua voz mal se elevando, acima do som estridente da música e das risadas despreocupadas. Ela havia acabado de chegar, a mala ainda na mão, mas a cena à sua frente, uma festa suntuosa com todos os parentes exibindo seus melhores sorrisos falsos, não a acalmava. Pelo contrário, a ausência de um rosto familiar, o único que realmente importava, a angustiava. Uma tia, com um copo de champanhe na mão e um colar de pérolas que Ana tinha certeza que a avó detestaria, acenou displicentemente. Ah, Ana, que surpresa, chegou cedo. A vovó? Deve estar por aí, sabe como é senil. Ela riu, e alguns primos ecoaram a risada, sem nem mesmo olhar para Ana. Senil. Ana sentiu o sangue ferver. E vocês a deixam sozinha no meio de uma festa? Onde ela se meteu? Eu a procurei por toda parte. Um primo se aproximou, o hálito cheirando a álcool. Relaxa, Ana. A gente colocou ela lá fora. Ela estava repetindo as mesmas coisas pela 1000ª vez. Onde está meu chale? Quem é você? Meu dinheiro. Deu-nos nervos. Precisávamos de um pouco de paz para a festa, entende? Os olhos de Ana se arregalaram. Vocês o quê? Colocaram a vovó para fora? No frio? Ela correu para a porta de vidro que dava para o jardim, o coração batendo forte no peito. O gramado estava escuro, iluminado apenas pelas luzes coloridas da festa que vazavam pelas janelas. E então ela a viu. Encolhida em um canto, sob um arbusto de rosas que agora parecia murcho e sem vida, estava sua avó. Os ombros curvados, tremendo visivelmente, as mãos ossudas agarradas a um chale fino que mal a protegia do vento gelado. Vovó! Ana correu jogando a mala no chão sem se importar. Ela se ajoelhou sentindo a pele fria da avó, os lábios arroxeados. Vovó, o que eles fizeram com você? A avó levantou os olhos marejados, sem realmente enxergar Ana. Está frio. Minha criança. Está muito frio, ninguém me quer aqui. Ana tirou o próprio casaco e o colocou sobre os ombros da avó, abraçando-a com força. O calor de seu corpo era a única coisa que poderia oferecer naquele momento. Ela virou-se para a família, que agora observava da porta. Alguns com expressões de leve desconforto, outros com total indiferença. Como vocês puderam fazer isso? Ana gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela é a nossa avó, a mãe de vocês. Como podem ser tão cruéis? Outro tio, que sempre se gabava de sua sensibilidade, deu de ombros. Ana, querida, não seja tão dramática. Ela estava atrapalhando. A festa é importante, temos convidados importantes. E a vovó, bem, ela não é mais a mesma, sabe? Não é a mesma? Ana apertou a avó contra si, sentindo a fragilidade de seu corpo. Ela não é a mesma porque vocês a estão tratando como um estorvo. O que aconteceu com o amor, o respeito? Onde está a compaixão? A tia que havia falado antes se aproximou, seus olhos brilhando com uma malícia que Ana nunca havia notado tão claramente. Compaixão não paga as contas, Ana. E, francamente, a única coisa que a vovó tem de valioso agora é o que ela vai nos deixar. E quanto antes ela partir, antes poderemos desfrutar do que é nosso por direito. As palavras caíram sobre Ana como pedras. Um calafrio, mais frio do que o vento que açoitava o jardim, percorreu sua espinha. Ela olhou para cada um dos rostos de seus parentes, e o que viu a horrorizou. Não havia tristeza, não havia arrependimento, apenas uma ganância fria e calculista, um desejo latente de que a vida da avó terminasse. Vocês querem que ela morra? Ana sussurrou, a voz embargada pelo choque. Um primo pigarreou, desviando o olhar. Não é que a gente queira que ela morra, Ana. É só que ela está sofrendo. E, bem, a herança resolveria muitos problemas para todos nós. É a ordem natural das coisas, certo? Ana abraçou a avó ainda mais forte, como se pudesse protegê-la do veneno daquelas palavras. A verdade a atingiu com a força de um raio. Seus parentes não apenas eram frios, eles eram perigosos.
Eles viam a avó não como um ser humano, mas como um obstáculo, uma barreira para a fortuna que cobiçavam. Vocês são monstros, Ana murmurou, as lágrimas quentes escorrendo pelo rosto e caindo no cabelo ralo da avó. Monstros disfarçados, de família. Mas eu não vou deixar que vocês façam mal a ela. A avó, em um raro momento de lucidez, levantou a mão e tocou o rosto de Ana. Minha flor, você é a única que se importa. A única. Naquele momento, Ana soube o que precisava fazer. Ela não podia mais confiar em ninguém naquela casa, nem mesmo em si mesma se ficasse ali. A vida de sua avó estava em perigo, e ela seria a única a protegê-la. Uma decisão se formou em sua mente, tão clara e fria quanto a noite de inverno. Ana não hesitou. Com a avó frágil em seus braços, ela se virou e marchou de volta para dentro da mansão, passando pelos rostos, chocados e indignados de seus parentes. O que você pensa que está fazendo? Um de seus tios rosnou, bloqueando o caminho. Você não pode simplesmente levá-la. Saia da minha frente, Ana disse, a voz baixa e perigosa. Ou eu juro que vou chamar a polícia agora mesmo e contar a eles como vocês deixaram uma idosa congelando no jardim. Querem que seus amigos influentes vejam esse espetáculo? A ameaça surtiu efeito. O tio recuou pálido. A música havia parado. Todos os convidados agora observavam a cena, cochichando entre si. Você vai se arrepender disso, Ana, sua tia, sibilou. Ela precisa de cuidados que você não pode dar. Nós temos dinheiro para enfermeiras, para médicos. Dinheiro que vocês estão loucos para herdar. Ana rebateu, a voz carregada de desprezo. O único cuidado de que ela precisa é de amor, algo que esta casa não tem há muito tempo. Eu não vou deixar ela aqui mais um minuto para ser tratada. Como um fardo. Estamos de saída. Ela não pegou nada além da pequena bolsa da avó que estava jogada num canto. Com um braço firme ao redor dos ombros trêmulos da idosa, Ana a guiou para fora, para a noite fria, deixando para trás o luxo, a falsidade e a crueldade. O som da porta se fechando foi como o fim de um capítulo terrível de suas vidas. O apartamento de Ana era pequeno e modesto, mas a atmosfera era completamente diferente. Era quente, acolhedor e cheio de vida. Nas semanas que se seguiram, Ana se dedicou inteiramente à avó. Preparava suas comidas favoritas, lia histórias para ela e, o mais importante, conversava. De verdade. Este chá está delicioso, minha querida, a avó disse uma tarde, segurando a xícara com as mãos que já não tremiam tanto. Tem um gosto de carinho. Fico feliz que tenha gostado, vovó. Ana sorriu, sentando-se ao lado dela no sofá. Quer que eu leia mais um pouco? Não, hoje não. A avó colocou a xícara na mesinha e se virou para Ana. Havia uma clareza em seus olhos que Ana não via há anos. Hoje eu quero falar, e quero que você me escute com muita atenção. O coração de Ana acelerou. Claro, vovó, estou aqui. Eles acham que eu não lembro de nada, não é? Acham que minha mente se foi para sempre. A avó suspirou. Às vezes ela vai mesmo, fica tudo nublado. Mas às vezes as nuvens se abrem. E eu me lembro de tudo. Do que você se lembra, vovó? A idosa estendeu a mão e pegou a de Ana. Lembro-me de uma promessa. Uma promessa que fiz há mais de 50 anos e que nunca cumpri. Um erro que pesa na minha alma. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos de Ana. Eu construí tudo aquilo, Ana, mas não construí sozinha. Ana franziu a testa, confusa. Como assim, vovó? Você sempre foi a matriarca, a fundadora de tudo. Essa é a história que todos conhecem. A avó disse, a voz ganhando força. Mas não é a verdade completa. Havia um sócio, um bom homem, meu melhor amigo. Nós começamos do nada, com um sonho e muita coragem. Ele confiava em mim, e eu o decepcionei. A avó se inclinou e de um bolso escondido em seu vestido, tirou um pequeno saquinho de veludo desbotado. De dentro ela tirou uma chave de bronze, antiga e ornamentada. O que é isso, vovó? É a chave para a verdade, ela respondeu, colocando a chave na palma da mão de Ana. Está em um cofre, no banco do centro. O banco mais antigo. Eu nunca tive coragem de voltar lá. A culpa era demais. Mas você, minha neta, você tem a força que eu perdi. Você precisa ir.
Precisa abrir aquele cofre e fazer a coisa certa. Prometa para mim, Ana. Prometa que vai fazer justiça. Eu prometo, vovó, Ana disse, a garganta apertada pela emoção. Mas justiça pelo quê? Você saberá quando vir. A avó sussurrou, e então, como se a esforço tivesse sido demais, seus olhos ficaram distantes novamente, as nuvens voltando a tomar conta de sua mente. No dia seguinte, com a chave pesando em seu bolso, Ana foi até o velho banco. O prédio era imponente, com colunas de mármore e um silêncio quase religioso. No balcão, ela mostrou a chave a um gerente de aparência severa. Bom dia. Eu gostaria de acessar um cofre. Esta chave pertence à minha avó. O gerente examinou a chave. É muito antiga. Faz décadas que este cofre não é aberto. Preciso de uma identificação e da sua autorização. Depois de resolver a burocracia, Ana foi levada a uma sala subterrânea, com paredes de aço e um ar frio e parado. O gerente usou a chave dela e uma chave mestra para abrir uma pequena gaveta de metal na parede. Pode ficar à vontade, senhorita. Me chame quando terminar. Ele se retirou, fechando a porta pesada atrás de si. O coração de Ana batia descompassado. O que encontraria ali dentro? Joias, títulos, uma fortuna escondida que sua família nem imaginava? Ela puxou a gaveta. Estava quase vazia. Não havia pilhas de dinheiro, nem sacos de veludo com joias. Havia apenas um envelope grande, amarelado pelo tempo. Suas mãos tremeram ao pegá-lo. Dentro havia um único documento, dobrado várias vezes. Um contrato. Ana sentou-se na pequena cadeira da sala e começou a ler. As letras estavam um pouco desbotadas, a linguagem era formal, mas a mensagem era cristalina. Era um contrato de sociedade, assinado por sua avó e por um homem cujo nome ela nunca tinha ouvido falar. O contrato estipulava em termos inequívocos que todos os lucros, todos os bens e todo o patrimônio do negócio que eles fundaram seriam divididos igualmente. 50% para cada um. Ana teve que ler a cláusula várias vezes para acreditar. Metade de tudo. Metade da mansão, das ações, das contas bancárias, metade de todo o império que sua família tanto cobiçava, não pertencia a eles. Pertencia a um estranho, ou mais provavelmente, aos herdeiros dele. O horror e a magnitude da revelação a deixaram sem ar. Sua avó não havia apenas esquecido uma promessa. Ela havia escondido um segredo que poderia destruir tudo o que sua família acreditava ser deles. De volta ao seu apartamento, com a avó dormindo serenamente no quarto, Ana espalhou o contrato amarelado sobre a pequena mesa da cozinha. As palavras dançavam diante de seus olhos. Sociedade igualitária, 50%, lucros e ativos. Não era um erro de interpretação, era um fato. O que eu faço com isso, vovó? Ela sussurrou para o silêncio da noite. Metade de tudo não é nosso, nunca foi. Um sentimento de vertigem a dominou. Seus tios, suas tias, seus primos, toda a vida deles foi construída sobre uma base que não era inteiramente deles. A ganância que os levara a tratar a própria matriarca com tanta crueldade era por algo que em parte pertencia a um estranho. Ela olhou para o nome do sócio no contrato, um nome que ela não reconhecia. Com uma decisão súbita, Ana pegou seu notebook. A promessa que fizera à avó ecoava em sua mente. Fazer justiça. Justiça não era apenas proteger a avó, era consertar um erro antigo, não importava o quão devastadoras fossem as consequências. Sua busca inicial na internet não revelou muito. O nome era comum e o contrato antigo demais. Ela precisava de ajuda profissional. No dia seguinte, Ana procurou um detetive particular, um homem mais velho com um olhar cansado, mas perspicaz. Preciso encontrar a família deste homem, ela disse, empurrando uma cópia do contrato pela mesa. É tudo o que tenho. O detetive pegou o papel, lendo-o com interesse. Isso é interessante. Um contrato de sociedade dessa magnitude. O que está em jogo, senhorita? Justiça, Ana respondeu firmemente. Apenas isso. A justiça pode ser uma amante cara e complicada, ele murmurou. Mas vou ver o que consigo encontrar. Me dê alguns dias.
Os dias se transformaram em semanas. A cada 2 ou 3 dias o telefone tocava. Alô, Ana, é o detetive. Encontrei o registro de óbito do seu homem. Faleceu há quase 30 anos. E a família dele? Ana perguntou, o coração na mão. Ele teve um filho. Estou tentando rastreá-lo agora. Alguns dias depois, outra ligação. Más notícias, Ana. O filho também faleceu. Um acidente de carro há uns 15 anos. O coração de Ana afundou. Então, acabou? Não há mais ninguém? Não tão rápido, disse o detetive. O filho era casado e ele deixou um descendente. Um menino que hoje deve ser um jovem. Tem um nome e um endereço. O nome dele é Renan, com o endereço anotado em um papel trêmulo. Ana dirigiu até um bairro que era o oposto de tudo o que ela conhecia. As ruas eram estreitas, as casas simples, mas bem cuidadas, com roupas secando nas janelas e crianças brincando na calçada. Não havia muros altos ou portões de ferro. Havia um senso de comunidade, de vida real. Ela encontrou a casa, um sobrado pequeno e arrumado. Com o coração batendo forte, ela bateu na porta. Um jovem atendeu. Ele parecia ter a idade dela, usava roupas simples e tinha um ar cansado, mas seus olhos eram gentis. Pois não, posso ajudar? Ele perguntou, a voz educada. Você é o Renan? Sou. Seu? Ele confirmou, um pouco desconfiado. Eu te conheço? Não, Ana disse, tentando encontrar as palavras certas. Meu nome é Ana. Eu preciso falar com você. É sobre o seu avô. A expressão de Renan mudou de desconfiança para confusão. Meu avô. Desculpe, mas eu nunca o conheci. Meus pais faleceram quando eu era pequeno. A única coisa que sei é o nome dele. Por que o interesse? É uma história longa e complicada. Posso entrar? Eu prometo que não vou tomar muito do seu tempo. Hesitante, Renan abriu a porta. Claro, entre. A sala era pequena. Os móveis eram velhos, mas tudo estava impecavelmente limpo. Era um lar. O que você sabe sobre o trabalho do seu avô? Ana perguntou, sentando-se no sofá que ele indicou. Renan deu de ombros. Quase nada. Minha mãe, antes de falecer, me contou uma vez que ele era um grande sonhador. Que ele e uma amiga muito próxima começaram um negócio do zero, com muita esperança. Mas ela disse que as coisas não deram certo, que eles perderam tudo. E meu avô morreu com o coração partido por causa disso. Ana respirou fundo. Aquele era o momento. Renan. O que sua mãe lhe contou não é a história toda. Na verdade, está muito longe de ser a verdade. Como assim? O negócio que seu avô começou, ele não faliu. Pelo contrário, ele cresceu, se expandiu e se tornou um império. Ana disse, a voz suave, mas firme. E a amiga e sócia do seu avô era a minha avó. Renan a encarou incrédulo. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Isso é algum tipo de brincadeira? Um império? Moça, olhe ao seu redor. Você acha que eu venho de uma família com um império? Nós nunca tivemos nada. Meu pai trabalhava em 2 empregos e mal conseguia pagar as contas. Eu sei que parece loucura. Ana insistiu, abrindo sua bolsa e tirando a cópia do contrato. Seus pais provavelmente nunca souberam. Talvez nem seu avô soubesse da dimensão que o negócio tomou depois que ele se afastou. Mas isso não muda. Os fatos, olhe. Ela entregou o documento a ele. Renan pegou o papel, os olhos percorrendo as cláusulas. Ele leu, releu e depois leu mais uma vez. Seu rosto ficou pálido. 50%. Ele sussurrou, a voz quase inaudível. Isso não pode ser real. É real, Renan, Ana afirmou. Seu avô tinha direito a metade de tudo. Ele era dono de metade de cada prédio, cada ação, cada centavo. E como seu único herdeiro vivo, por lei, esse direito agora é seu. Ele levantou os olhos do papel, o choque estampado em seu rosto. Ele olhava para Ana como se ela fosse um fantasma, trazendo notícias de um mundo que não deveria existir. O que você está dizendo? Ele gaguejou. Ana o olhou com toda a seriedade que conseguiu reunir. Eu estou dizendo que você, Renan, é o dono de metade de uma das maiores fortunas do país. Renan ficou em silêncio por um longo tempo, apenas olhando para o documento em suas mãos.
A realidade da situação era pesada demais. Um universo inteiro de possibilidades e problemas caindo sobre seus ombros. Eu não sei o que dizer, ele finalmente murmurou, levantando os olhos para Ana. Minha vida inteira. Eu acordo às 4 da manhã para amassar pão na padaria do bairro. Faço isso para pagar a faculdade de administração à noite. Meu maior sonho era juntar dinheiro suficiente para talvez, um dia, abrir minha própria padaria. Ele riu, um som oco e perdido. E agora você me diz que eu sou dono de um império? O coração de Ana se encheu de uma certeza reconfortante. Ela tinha encontrado o herdeiro certo. A honestidade e o trabalho duro de Renan eram um contraste gritante com a ganância preguiçosa de sua família. Parece que seu sonho pode se tornar um pouco maior, Renan. Ela disse com um sorriso gentil. Olha, eu sei que isso é um choque, mas eu estou aqui para ajudar. Minha avó me pediu para fazer justiça, e é isso que vamos fazer. Juntos. Convencida da integridade de Renan, Ana não perdeu tempo. No dia seguinte, ela marcou uma reunião com um dos melhores advogados da cidade. Um homem conhecido por sua tenacidade e seu senso de ética. Na sala de reuniões elegante, Ana expôs toda a história, apresentando o contrato e os documentos que o detetive havia encontrado para comprovar a linhagem de Renan. O advogado ouviu tudo com atenção, os dedos juntos sob o queixo. O contrato é antigo, mas parece ser juridicamente sólido. Com um teste de DNA para ligar o Sr. Renan ao sócio falecido, temos um caso extremamente forte, quase inquestionável. Ele se virou para Ana. Mas preciso perguntar, você está preparada para a guerra que virá? Batalhas por herança são as mais cruéis. Elas não destroem apenas contas bancárias. Elas destroem pessoas. Minha família já me mostrou do que é capaz, Ana respondeu, a voz fria como aço. Eles deixaram minha avó no frio para morrer por causa desse dinheiro. Eu não tenho mais nada a perder com eles. Siga em frente. Faça o que for preciso. A primeira ação do advogado foi enviar uma notificação legal formal para a família de Ana, informando sobre a existência do contrato e a reivindicação do herdeiro legítimo, Renan. A notícia caiu como uma bomba na mansão. O quê? Gritou, o tio de Ana jogando a carta sobre a mesa de mogno. Um herdeiro perdido? Um padeiro de um bairro qualquer? Isso é um absurdo. É um golpe. Sua esposa, a tia de Ana, andava de um lado para o outro, o rosto vermelho de fúria. É culpa da Ana. Tenho certeza. Ela manipulou a velha, encheu a cabeça dela de besteiras e agora inventou esse aproveitador para roubar o que é nosso por direito. Ninguém vai tocar em um centavo do nosso dinheiro. Um dos primos declarou batendo com o punho na mesa. Vamos contratar os melhores advogados. Vamos processar essa garota por fraude. Vamos arrastá-los na lama até que implorem por misericórdia. As ameaças ecoaram pela sala, uma sinfonia de ganância e pânico. Eles ligaram para seus próprios advogados que, após uma análise preliminar, lhes deram a notícia que eles se recusavam a aceitar. O contrato parece legítimo, disse a voz do advogado pelo viva-voz. Se a linhagem do rapaz for comprovada, ele tem direito a 50% de tudo. A briga no tribunal será longa, cara, e vocês provavelmente irão perder. O silêncio, que se seguiu, foi mais assustador do que os gritos. O pânico deu lugar a um desespero frio e calculista. Perder, a tia sussurrou, os olhos brilhando perigosamente. Nós não vamos perder. Naquela noite, os membros principais da família se reuniram em particular no escritório. Não havia mais gritos, apenas sussurros venenosos. O advogado disse que o caso deles é forte, um tio começou. Não podemos vencer essa batalha no tribunal. Então não vamos lutar no tribunal, respondeu o outro, a voz baixa. Existem outras maneiras de resolver problemas. Todos na sala sabiam o que ele queria dizer. O ar ficou pesado. A fonte de tudo isso é a Ana, a tia disse, cada palavra gotejando malícia. Ela encontrou esse rapaz. Ela contratou o advogado. Ela está com a velha, que é a única que pode validar essa história toda. Se a Ana e a mãe dela sofressem um acidente... Um acidente? O primo perguntou, o rosto pálido.
mas os olhos fascinados pela ideia. Trágico, continuou a tia, um sorriso cruel se formando em seus lábios. Mas acontece o tempo todo. Freios que falham, uma curva perigosa, uma fatalidade. Sem Ana, o padeiro, não tem força. Sem a velha, a história morre. E o problema, o nosso problema, desaparece para sempre. O tio mais velho pegou o telefone. Eu conheço umas pessoas, gente que faz o serviço sujo, que não deixa rastros. Ele olhou para cada um deles, buscando e encontrando consentimento em seus olhos gananciosos. Será um acidente perfeito, discreto, eficiente. Eu não quero falhas. Enquanto Ana e sua avó dormiam em paz no pequeno apartamento, acreditando que a justiça seguiria seu curso legal, na escuridão da mansão a família assinava sua sentença. Eles haviam decidido que, se não podiam ter toda a fortuna, ninguém mais teria. E estavam dispostos a cometer um crime terrível para garantir isso. 2 homens se moveram como sombras na rua mal iluminada, onde Ana estacionava seu carro. O mais alto vigiava a rua, enquanto o outro, mais baixo e ágil, se ajoelhou ao lado do pneu dianteiro. Tem certeza que é este? O vigia sussurrou no comunicador. A voz metálica de um dos tios de Ana respondeu do outro lado. É esse, o carro popular. Faça o serviço, rápido e limpo. Queremos que pareça uma falha mecânica, nada mais. Com uma ferramenta especializada, o homem sob o carro cortou o fluido de freio com precisão. O líquido escuro começou a pingar, silenciosamente no asfalto. Uma poça de traição se formando na escuridão. Em menos de 5 minutos, eles desapareceram, deixando para trás uma armadilha mortal. Na manhã seguinte, o sol brilhava e Ana decidiu levar sua avó para passear em um parque à beira do lago. Você está tão mais corada, vovó, Ana disse, ajudando-a a entrar no carro. O ar fresco vai te fazer bem. É o seu cuidado, minha flor. A avó sorriu, a lucidez brilhando em seus olhos. Com você, eu me sinto segura. Sinto que posso respirar de novo. Aquelas palavras aqueceram o coração de Ana. Ela ligou o carro e saiu, dirigindo tranquilamente pelas ruas, com a avó tagarelando sobre as flores que esperava ver. A conversa era leve, cheia de esperança. Elas se aproximavam de um cruzamento, movimentado no final de uma longa descida. O sinal ficou amarelo. Vou parar aqui, vovó, Ana disse casualmente. Ela pisou no pedal do freio, e nada aconteceu. O pedal foi até o fundo, mole, sem qualquer resistência. O carro continuou a ganhar velocidade. Ana, o que foi? A avó perguntou, sentindo a súbita tensão no carro. O freio... Vovó, o freio não está funcionando. O pânico gelou a voz de Ana. Ela bombeou o pedal desesperada. Nada. O sinal estava vermelho agora. Carros começaram a cruzar na frente delas. O pânico deu lugar a um surto de adrenalina. Segure-se firme, ela gritou. Com um movimento brusco, Ana puxou o volante, desviando do tráfego e jogando o carro em direção a um pequeno terreno gramado ao lado da pista. O carro saltou sobre a guia, sacolejou violentamente e finalmente parou a centímetros de uma grande árvore, o motor morrendo com um solavanco. Por um momento, houve apenas o som de suas respirações ofegantes. Você está bem, vovó? Se machucou? Ana perguntou, a voz trêmula, virando-se para a avó. A idosa estava pálida, mas assentiu. Estou bem, minha querida. Você nos salvou. Ana se encostou no banco, o corpo todo tremendo. Não foi um acidente. Falhas de freio como aquela não aconteciam do nada em um carro bem cuidado. Uma imagem clara se formou em sua mente, os rostos furiosos de seus tios e primos, a frieza em seus olhos. A ligação foi instantânea e aterrorizante. Assim que um guincho levou o carro e ela deixou a avó segura em casa aos cuidados de uma vizinha de confiança. Ana pegou o telefone. Sua mão tremia, não de medo, mas de uma fúria gelada. Ela ligou para o detetive particular. Não foi um acidente, ela disse, a voz cortante, sem nem mesmo um alô. Tentaram nos matar hoje. Meus freios foram cortados. Houve um silêncio na outra linha. Você tem certeza? O detetive perguntou, a voz séria. Absoluta. Eu quero que você descubra quem fez isso. E eu sei exatamente por onde você deve começar a procurar.
minha família. O detetive não precisou de muito tempo. A crueldade da família de Ana só era superada por sua arrogância. Eles contrataram amadores. 2 dias depois, o detetive ligou de volta. Ana, eu tenho tudo, ele disse a voz baixa. Havia uma câmera de segurança de uma loja a 2 casas de onde você estaciona. A imagem é granulada, mas pegou 2 homens perto do seu carro na noite anterior. O mais importante é que eu consegui identificar um deles, um criminoso conhecido. Você pode provar que foram eles? Melhor que isso, o detetive continuou. Eu fiz uma visita ao nosso suspeito. Ele não estava muito disposto a conversar, no início. Mas quando eu sugeri que uma confissão por tentativa de assassinato poderia ser muito pior do que entregar quem o contratou, ele decidiu cooperar. Ele gravou a ligação em que recebeu a ordem, como uma apólice de seguro. O coração de Ana parou. Você tem uma gravação? Tenho. E nela a voz do seu tio é inconfundível. Ele diz palavra por palavra, faça aparecer um acidente. As 2 precisam desaparecer. Ana, você tem em mãos a prova que vai colocar todos eles na cadeia por muito, muito tempo. O detetive enviou o arquivo de áudio. Com o telefone no ouvido, Ana ouviu a voz de seu tio, o mesmo homem que a segurou no colo quando criança, condenando ela e sua própria mãe à morte, por dinheiro. As lágrimas que escorreram pelo seu rosto não eram de tristeza, mas de uma resolução sombria. Ela olhou pela janela para a cidade que continuava sua vida, alheia ao drama que se desenrolava. Ela pensou na avó, tão frágil, e em Renan, um jovem honesto, cuja vida estava prestes a mudar. A justiça não viria de um tribunal civil. Era preciso algo mais. Com as provas em seu celular, ela fez a ligação que mudaria tudo. Seu dedo pairou sobre os números por um segundo, o peso daquele ato final a consumindo. E então ela discou. Alô, é da polícia? Meu nome é Ana. Eu gostaria de denunciar uma conspiração e uma tentativa de assassinato. Naquela noite, a mansão da família estava iluminada, cheia de risos e música. Eles davam um jantar para amigos, celebrando antecipadamente sua vitória, certos de que a essa altura Ana e a avó já seriam apenas uma notícia trágica no jornal da manhã. Foi então que as luzes azuis e vermelhas inundaram as janelas. Várias viaturas da polícia pararam em frente ao portão. 2 oficiais uniformizados entraram na sala de jantar interrompendo a festa. Com licença, o delegado disse em voz alta e clara, fazendo a música parar. Eu tenho um mandado de prisão para... Ele leu os nomes de seus tios, sua tia e seu primo em voz alta. O tio mais velho levantou-se, pálido. Prisão? Deve haver algum engano. Do que estamos sendo acusados? O delegado o encarou, sem emoção. Vocês estão sendo presos por conspiração e tentativa de assassinato contra Ana e a mãe de vocês. Um grito chocado ecoou pela sala, vindo dos convidados. A cor sumiu do rosto de cada membro da família. Naquele instante, sob os olhares de todos os seus amigos influentes, eles não eram mais a elite poderosa e invejada. Eram apenas criminosos comuns, expostos em sua ganância e crueldade, enquanto as algemas de aço se fechavam em seus pulsos. O julgamento foi rápido. Com a gravação da confissão, o testemunho do criminoso contratado e as provas da sabotagem, a defesa da família desmoronou em questão de horas. Eles se entreolhavam no banco dos réus, os rostos pálidos e envelhecidos, a arrogância substituída por um medo abjeto. Ana e Renan assistiram a tudo da primeira fila em silêncio. A avó de Ana, por sua saúde frágil, foi poupada de comparecer, mas seu depoimento gravado foi decisivo. No final, o juiz bateu o martelo, o som ecoando no silêncio do tribunal. Com base nas provas irrefutáveis, este tribunal considera os réus culpados de conspiração e tentativa de assassinato. A sentença será cumprida em sua totalidade. Mas ele não parou por aí. O juiz olhou por cima dos óculos para os condenados, a voz carregada com o peso da lei. Adicionalmente, ele continuou, a lei brasileira é clara. Conforme o Código Civil, aqueles que atentam contra a vida da pessoa de quem seriam herdeiros provam-se indignos de tal herança. Portanto, declaro-os
formalmente excluídos de qualquer testamento ou direito sucessório da matriarca da família. A justiça não se trata apenas de punição, mas também de integridade. Um soluço escapou da tia de Ana. Era o fim. Eles não haviam perdido apenas a liberdade, haviam perdido a fortuna pela qual estavam dispostos a matar. Meses depois, a paz finalmente se instalou na vida de Ana. Ela e a avó se mudaram para uma casa confortável perto do parque, um lugar cheio de luz e com um pequeno jardim. Livre da atmosfera tóxica da mansão e do medo constante, a saúde de sua avó floresceu. "Sabe, minha querida", a avó disse uma tarde enquanto tomavam chá na varanda, "eu finalmente consigo ouvir meus próprios pensamentos. Não há mais gritos nem sussurros gananciosos, apenas paz." "Você está segura agora, vovó", Ana disse, segurando a mão dela. "É tudo o que importa para mim." Enquanto isso, os trâmites legais para a transferência da herança de Renan foram concluídos. Metade de um império foi colocada nas mãos do jovem padeiro, que nunca havia imaginado ter mais do que o suficiente para viver. Ana o encontrou na frente da antiga padaria onde ele trabalhava. Mas o lugar estava diferente, estava maior, reformado, com uma placa nova e reluzente que dizia: "Padaria e Confeitaria O Sonhador." "É uma homenagem a ele", Renan disse, vendo o olhar de Ana. "Ao meu avô." A história que me contaram era que ele morreu de um coração partido. Quero que este lugar mostre que o sonho dele, na verdade, nunca morreu. "É perfeito, Renan." Ana sorriu. "Ele ficaria incrivelmente orgulhoso de você." "Não é só isso", ele continuou. "A empolgação em sua voz. Usei parte do dinheiro para comprar o prédio. Os apartamentos de cima serão para famílias de baixa renda. E o resto, a maior parte, usei para criar uma fundação. Uma fundação de bolsas de estudo para jovens como eu, que trabalham durante o dia e sonham à noite. O dinheiro não pode ficar parado, Ana. Ele precisa circular. Precisa fazer o... Bem." Ana o observava, o coração transbordando de admiração. Ele era a prova viva de que a fortuna não corrompia a todos. Nas mãos certas, ela podia ser uma força para o bem. "Nós conseguimos, não é?" ela disse, a voz suave. "A justiça foi feita." "Nós conseguimos", ele concordou, dando um passo para mais perto. Seus olhos encontraram os dela, e o mundo ao redor pareceu desaparecer. "Eu nunca teria chegado aqui sem você, Ana. Você apareceu na minha porta como um anjo da justiça. Você não lutou apenas por sua avó. Você lutou por um estranho em quem escolheu acreditar." Ele pegou a mão dela. O toque era quente e firme. "Você não mudou apenas a minha situação financeira. Você mudou a minha vida. E você me mostrou que a bondade e a honestidade ainda existem." Ana respondeu, a garganta apertada pela emoção. "Você me deu esperança quando eu achava que só existia ganância no mundo." Eles ficaram ali, em frente à padaria que simbolizava um novo começo, a conexão entre eles mais forte e mais clara do que nunca. Não era apenas gratidão ou amizade, era algo mais profundo, algo que havia crescido nas trincheiras da batalha que travaram juntos. Renan se inclinou e a beijou suavemente. Foi um beijo que selou o fim de uma jornada terrível e o início de uma nova e bela história. O antigo contrato havia dividido a fortuna em duas metades. Por décadas, uma metade foi envenenada pela cobiça, enquanto a outra foi esquecida na pobreza. Agora, finalmente, as duas metades estavam unidas novamente, não por um documento empoeirado, mas pelo amor, respeito e um futuro compartilhado. Juntos, Ana e Renan não iriam apenas administrar um império, mas construir um legado de justiça, paz e, acima de tudo, um novo começo.